Falta de segurança na Asa Norte. Moradores e comerciantes estão assustados com a criminalidade. Ontem, um policial militar de folga foi baleado durante uma tentativa de assalto. O crime foi em um comércio no início da tarde. Dos 5 assaltantes, 3 foram presos. Um continua foragido e o outro foi morto nesta manhã em um tiroteio em Goiânia. As imagens impressionam. As 2 mulheres estão na recepção da loja quando são surpreendidas por bandidos armados em plena luz do dia. Tudo aconteceu por volta das 3 horas da tarde. Veja no canto da tela, há um policial militar de 44 anos, à paisana, aguardando atendimento. De repente, os bandidos mostram a arma. O policial reage e acaba sendo baleado no braço e na barriga. Este outro vídeo flagra o momento da fuga. Outra dupla de assaltantes estava dando cobertura do lado de fora. Os criminosos correm assim que escutam os tiros. O último bandido surge logo em seguida com a mochila nas costas. Depois do susto, hora de recomeçar. Limpar os estilhaços de vidro da porta que já era reforçada com grades de ferro para tentar proporcionar segurança. Os funcionários não quiseram comentar o assalto. É difícil, né? Não tem quase quando não tem polícia também, né? Falta de polícia também, é segurança. Né? É um conjunto de atitudes que deveriam ser feitas e que não são, né? Porque falta educação, falta investimentos na segurança, na saúde. A loja fica na 703 Norte, vende títulos de capitalização. Segunda-feira é o dia de entrega de prêmios. Testemunhas acreditam que os bandidos certamente sabiam da rotina. O policial militar passou por cirurgia e não corre risco de morte. Um homem de 28 anos que andava na frente do comércio no momento em que o roubo aconteceu também foi ferido. Ele foi levado para o hospital e passa bem. Em nota, a Polícia Civil informou que, ao todo, 5 bandidos participaram do roubo. 3 foram presos em Ceilândia. A Polícia Militar disse em nota que atua constantemente na Asa Norte e que só no primeiro trimestre o batalhão da região já atendeu mais de 1.700 ocorrências. 367 pessoas foram presas e pelo menos 50 adolescentes infratores apreendidos. A PM diz ainda que vem batendo recordes de apreensão de armas no plano piloto, mas aquele clima de insegurança permanece. Você vê, né? O que a gente perguntou foi porque a PM não estava lá, não estava nas proximidades. Aí o que eles respondem? Isso aí, fazem propaganda de uma coisa que a sociedade sabe que não acontece. Ah, porque fizemos isso, fazemos ronda, fazemos não sei o quê, mas na hora H, na hora em que as pessoas precisam da PM, ela não está lá. Você viu ali naquelas imagens externas algum sinal de polícia passando, de polícia presente? Zero sinal. A gente deve agradecer mesmo a ação daquele cidadão que por acaso era policial e que por acaso estava na loja no momento em que ocorreu o assalto e aí tentou impedi-lo, como é do seu dever, e agiu de forma cidadã e heróica. Agora, institucionalmente, a Polícia Militar está ausente das ruas, continua ausente das ruas, continua a sua presença insuficiente. E é dever da Polícia Militar, em vez de ficar arranjando desculpas para a sua ausência, né, modificar a sua concepção de trabalho. Do jeito que está, não está dando certo. Essa coisa de rondas periódicas, isso não funciona. Até, sabe, os bandidos esperam que eles passem com as viaturas, observando a cena da criminalidade avançar aqui no Distrito Federal, eles passam, eles cometem o crime. Quando a polícia diz que atendeu a não sei quantas, a centenas de ocorrências e tal, atendeu também essa, mas só que chegou depois do crime cometido, depois da porteira arrombada. Operação Dracon, a mesa diretora da Câmara Legislativa decidiu arquivar os pedidos de investigação contra os distritais que estariam envolvidos no suposto esquema de recebimento de propina de emendas destinadas à saúde. Por 3 votos a 1, a mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal alegou que não havia fatos novos. Por isso, os pedidos de investigação e cassação dos mandatos dos 5 deputados distritais que são réus na Operação Dracon foram engavetados. A operação, conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, investiga um suposto esquema de corrupção envolvendo a antiga mesa diretora, com participação da ex-presidente da Casa, Celina
Celina Leão, Raimundo Ribeiro, Júlio César, Bispo Renato e pelo deputado Cristiano Araújo. O grupo teria destinado 30 milhões de reais de uma verba parlamentar para a saúde em troca de propina. Para a presidente do Instituto de Fiscalização e Controle, uma organização não governamental formada por auditores e controladores de vários órgãos do governo, a sociedade não pode aceitar de braços cruzados essa decisão revelada na sexta-feira de arquivar a investigação. Eles deveriam dar encaminhamento, sabe? A comissão competente para falar, para acatar ou não, é a comissão de decoro parlamentar. A gente não pede a cassação, a gente pede a investigação. Então, eles não se dão trabalho nem de ter uma oportunidade para falar a verdade. Se eles têm certeza da inocência de cada um, por que ter medo da verdade? Por que ter medo de uma investigação? A presidente do IFC diz ainda que a ONG vai entrar com uma representação no Ministério Público contra os deputados. A obrigatoriedade de fazer e não faz, isso é prevaricação, isso é crime. E se for o caso, nós vamos entrar na justiça sim. Por meio de nota, o deputado Bispo Renato Andrade disse que o arquivamento mostra que não há nada contra ele. O deputado Júlio César também se disse aliviado com a decisão, já que, segundo ele, só existem palavras vazias e mentirosas. O deputado Cristiano Araújo disse que não vai se pronunciar. Já os distritais Celina Leão e Raimundo Ribeiro não responderam aos questionamentos até o fechamento desta reportagem. Nossa produção entrou em contato novamente com os deputados Raimundo Ribeiro e Celina Leão e, em nota parlamentar, disse que não vai comentar o assunto. Já o distrital Raimundo Ribeiro informou, abre aspas, que por iniciativa própria se declarou impedido de votar o item da pauta que tratava da operação e que a decisão da mesa diretora confirma a decisão da Justiça. Portanto, mais uma vez, Cláudio Humberto, a Câmara lava as mãos. Pois é, olha, a dirigente daquela ONG que nós entrevistamos, ela tem toda a razão. Porque se os parlamentares alegam inocência, essa seria uma ótima oportunidade deles demonstrarem isso, né? Demonstrarem que são vítimas de mentiras, são vítimas de injustiça e etc. O que é muito ruim para a Câmara Legislativa é a permanência, a adoção e a permanência desse princípio, segundo o qual eles só são investigados, deputado só investiga deputado, depois que o deputado investigado é condenado e tem sentença transitada em julgado. Não basta ser condenado. Se for condenado em primeira instância e tiver direito, enquanto houver possibilidade de recurso, ele vai recorrendo e não é sequer investigado pelos órgãos que, na Câmara Legislativa, têm o dever de verificar condutas contra o decoro parlamentar. A base e a oposição fazem acordo e a votação da reforma trabalhista é adiada para a semana que vem, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A Renata Dourado tem os bastidores e fala de novo com a gente por aqui, Renata, portanto, hoje sem aquela confusão que a gente viu na semana passada, né? Pois é, hoje houve um acordo, o governo decidiu negociar, possivelmente porque entendeu que não conseguiria fazer o que estava previsto fazer, que era o seguinte, Rodrigo, votar hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, já a votação desse relatório, votar no dia 7 na Comissão de Assuntos Sociais e no dia 15 na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Mas agora todo esse cronograma foi alterado. Então hoje o que está tendo lá? Nós temos inclusive imagens ao vivo. De acordo com esse acordo, o texto está sendo lido e debatido, porque como você muito bem lembrou, na semana passada foi uma grandíssima confusão, bate-boca, os deputados, senadores quase que chegaram a vias de fato. Então o texto foi tido como lido, mas realmente ele não tinha sido lido e muito menos discutido. Então foi feito esse acordo, então hoje vai ter exatamente isso que a gente está vendo aí, esse debate, essa discussão, e na semana que vem, no dia 6, mesmo dia que está previsto lá o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, aí sim está prevista a votação desse texto. No entanto, para você ter ideia como é que está confuso tudo isso, o líder do PMDB, partido do presidente no Senado, Renan Calheiros, conversou hoje com a nossa equipe e disse que, no entendimento dele, esse texto não vai ser aprovado nessa comissão, para você ter ideia de como é que estão as coisas e essas negociações. Então, a gente lembra aqui que, passadas por essas 3 comissões, aí sim o texto vai poder ir para o plenário. Mas toda e qualquer alteração no plenário, o texto vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados. Então, diante desse quadro, qual foi a negociação feita com o governo e ali a base eleitoral? É o seguinte, olha, qualquer modificação que vocês quiserem fazer, vocês me mandem aí essas alterações, que aí a gente vai editar uma medida provisória. Mas, Rodrigo, diante de toda essa confusão que a gente está vendo, diante do governo até mesmo negociando, porque está vendo que não tem força para fazer o que estava previsto, o que gostaria de fazer, vamos ver e aguardar como é que vai ser aí no frigir desses ovos, né, Rodrigo?
Obrigado, Renata. Continua acompanhando, portanto. E a seguir, a Justiça cria saidão junino, mas ainda vai definir quantos presos poderão ir para casa no São João. É logo depois do intervalo.